Então, é uma revolução realmente que eu acho que vai ser diferente de todas as outras. Vai ser muito mais rápida a primeira coisa, mas eu fico curioso pra ver o que vai acontecer se as soluções serão adotadas. Para pra pensar. Pois é, aqui no Tão Brasil. fudido, velho. Não, no mundo. O Trump é o cara que vai tomar essa decisão. É verdade. O Lula se fudeu, velho. Esses caras são imbecis. Sabe, eles não têm profundidade intelectual suficiente. Outro dia eu percebi que eu vivo na bolha da bolha da bolha, que o CEO de uma das maiores empresas do Brasil estava chocado com o que vai acontecer, o que acontece em países nórdicos que tem, de uma certa forma, alguns, uma coisa parecida com renda básica. Índice de suicídio altíssimo. Mas você falou assim, se eu sou a favor de renda básica. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia falar que não. Isso é papo de vagabundo. Hoje eu já mudei a minha cabeça pelo que eu estou vivendo e construindo dentro da minha empresa. Eu acho que esse eventualmente vai ser necessário. Eu só discordo do meio, tá? O que eu tô alinhado, eu discordo do como quando a turma fala de renda básica. Por quê? O Aristóteles fala em ética nicômaco, que é a eudaimonia, então, é uma busca pelo desenvolvimento, é uma busca eterna pelo movimento. Alguns filósofos, de uma forma muito pobre, traduzem isso como felicidade, mas isso não é verdade. Felicidade não é só fazer o que você quer, não. Na verdade, isso te deixa infeliz, quando você é refém das suas vontades. Sim. Então, quando você consegue fazer uma busca pela virtude eterna, uma busca pelo movimento, isso te deixa feliz. Por que te deixa feliz? Porque vocês trabalharam duro para estar onde vocês estão aqui hoje. Então, quando você contempla o que você tem hoje, que inclusive é cada vez mais raro, né? Às vezes a gente está tanto no movimento que a gente esquece de contemplar onde que a gente está, onde que a gente chegou. Quando a gente contempla, a gente fala assim, caramba, cara, foi tão difícil, né? Puta, vamos parar para olhar para isso aqui que a gente construiu e vamos admirar um pouco esse negócio, sabe? Então, isso é eudaimonia. Esse é o sentimento da felicidade, que é a felicidade duradoura, né? Não é a felicidade dopaminérgica, que é a felicidade comprável, né? Tudo que você consegue comprar é dopaminérgico, não é de longo prazo. Aquilo que você precisa conquistar não é de curto prazo, então aquilo realmente é o caminho da eudaimonia, né? É o caminho da busca pela virtude. Se eu coloco todo mundo numa renda básica, o que vai acontecer é o que acontece em países nórdicos que tem, de uma certa forma, alguns, uma coisa parecida com renda básica. Índice de suicídio altíssimo. Por quê? Porque a pessoa não tem felicidade, ela não conquista nada. Take for granted, você não tem desafio na vida. É a vida do herdeiro que nunca trabalhou e que só vive gastando dinheiro da família. Esse cara é depressivo, esse cara não é feliz. Esse cara, domingo à noite, ele chora na cama. É o tal do propósito que a galera faz. Não tem o porquê, vai buscar o quê, né? Com certeza, não tem desafio. Sabe? Então, por que cada vez mais empresários como eu e você estão entrando no jiu-jitsu, saindo na mão com um competidor lá? Sendo que a nossa rotina de vida já é muito dura. Porque, meu irmão, a gente quer desafio. A coisa está começando a ficar muito tranquila aqui na companhia, a gente tá só ganhando o jogo aqui. Eu falo, cara, quero ir pra um lugar onde eu tomo porrada 80% do tempo. Porque Tá maluco, quer fazer uma obra. Tá tranquilo, vamos comprar um terreno e construir, entendeu? Boa sorte. Eu não te recomendo. Eu tô nessa há 2 anos. Ninguém recomenda. Se eu pudesse, eu não teria feito isso, tá? Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu acho que se eu for pro caminho da renda básica, per se, eu vou ter uma pandemia de suicídio na sociedade. Eu acho isso gravíssimo. Então, existem outras soluções. E, cara, eu tenho o meu hábito lá de ir nos finais de semana, eu vou fumar meu charuto e eu fico refletindo. É meu momento que eu começo a refletir sobre a vida, que eu começo de fato, a pensar em tudo aquilo que eu tô vivendo, pensar em sociedade, pensar em futuro, ler. E uma dessas fumadas ali me veio um insight de por que não fazer com que os países sejam acionistas das empresas que estão causando essa transformação. Por exemplo, os países serem acionistas da OpenAI, os países serem acionistas da Anthropic, sei lá, vai ter 10% da empresa, 20% da empresa como um todo vão ser os países onde ela atua. E aí esses países vão receber dividendo dessa companhia. E esse dividendo, ele não pode necessariamente passar pelo fluxo orçamentário do país, porque senão vai cair na mão de quem pagou a campanha dos caras. É assim que funciona a República, né? A República, o dinheiro nunca vai para o contribuinte, né? Vai o que sobra. O dinheiro vai para os amigos e para eles, né? Então, como é que eu crio instituições supragovernamentais, mas que coletam esses dividendos dos países e utilizam ali para educar e promover formas de, não subsistência, mas de desenvolvimento de vida das pessoas que não conseguiram, de fato,
se encaixar nesse momento de transformação. Que assim como aconteceu na Revolução Industrial, que pô, teve um gap que sofreu muito, vai acontecer agora. Tem um gap que vai sofrer muito. Qual que é o gap? É o gap que não tem aquilo que Aristóteles chama de virtude base, né? Que é a coragem. Porque para vocês criarem um podcast, para você entrar no jiu-jitsu, para Malu ser mãe, você precisa da virtude básica, que é a coragem, né? A coragem é a base de todas as outras virtudes. Porque se eu tenho coragem, eu entro em movimento. Se eu não entro em movimento, eu não entro em eudaimonia, né? Então, muitas pessoas não vão entrar em movimento. Como outro dia eu percebi que eu vivo na bolha da bolha da bolha, porque o CEO de uma das maiores empresas do Brasil estava chocado com Cloud Code. Eu falei, como assim, mano? Tipo, agora que você descobriu isso? Falou semana passada. Tipo assim, você tá de sacanagem, né? Você nunca tinha usado Cloud Code? Não, cara, tô chocado que eu escrevo aqui, sai em linguagem natural, sai um negócio pronto. Eu falei, caramba, eu vivo na bolha mesmo. Porque eu achava que isso é take for granted, sabe? Então a gente tem que sempre fazer um check e falar, galera, a gente vive na bolha da bolha da bolha. Sim. Calma, o mundo não tá lá não, né? Então, pô, vamos lá. Vamos tentar desenvolver as pessoas. Então acho que tem pessoas que vão cair nesse limbo. E esse limbo, não adianta eu simplesmente abandonar essas pessoas. Porque se eu fizer isso, eu vou aumentar os problemas que eu já vivo na sociedade hoje, que é violência, que é miséria. E vamos lá, eu gostaria de viver em um mundo que não exista miséria. Então como é que eu vou construir um mundo que não existe miséria? Como é que eu vou construir um mundo que não exista assalto? Né? Eventualmente eu tenho que dar oportunidade para as pessoas, só que é a forma certa de dar oportunidade para as pessoas. Porque a forma errada eu já sei. Né? A gente já faz aqui no Brasil. Bota todo mundo no Bolsa Família, faz um sequestro eleitoral, mantém as pessoas na miséria, logo eu não preciso fazer um bom trabalho, eu posso ser corrupto que eu vou ser reeleito. Qual que é a forma certa? Bota todo mundo ali no programa de voucherização, que by the way é um programa liberal de Milton Friedman, né? Bolsa Família é um programa liberal, de direita, Milton Friedman. Porque eu tenho que dar oportunidade para as pessoas saírem do ciclo de pobreza, da espiral de pobreza. Só que eu boto com deadline. Cara, você vai estar por 2 anos aqui, você vai ter que fazer um curso técnico de formação, você vai aprender a ser ferreiro, você vai aprender a ser encanador, eletricista, e você tem esse tempo para arrumar emprego. Se você não tiver, você nunca mais vai entrar. Aí você vai se fuder e o problema é seu, você que escolheu isso. Porque também, assim, o Estado não tem que ser pai de ninguém. Ele tem que dar oportunidade. Agora, se essa pessoa não quer, aí o problema é dela. Bom, primeiro aqui citando o que a gente estava conversando, o nome do americano que fez a empresa de um funcionário só é Matthew Gallagher. E ela é teoricamente avaliada em mais de $1 bilhão. Segundo o Gemini aqui, 1,8 bilhão. Ele tem um único funcionário, mas ele tem uma série de irregularidades também. Criou uns médicos AI, assim, que passou por profissional. Então, talvez por isso tenham parado de falar um pouco do caso. Agora, pegando o que você estava comentando, Thales, né? Você falou, tornar os países acionistas de empresas. Eu pensei, cara, isso já acontece com o imposto, né? Você pega as empresas da Bolsa, quem ganha mais não é o dono da empresa, não é o acionista, não é o dividendo que você recebe que é o maior, é o imposto que a empresa paga. Porque fora imposto sobre receita, só do lucro líquido são 34%. Por que a empresa da Bolsa, a sua é diferente? É que as da Bolsa são muito representativas, né? O pessoal pensa, são os bilionários, né? Mas não, a minha também segue a mesma regra. Segue exatamente a mesma regra. E sobre essa questão, cara, da renda básica universal, eu só fico me perguntando, tá, mas como é que a gente vai fazer? Porque, por exemplo, né, se você pega o advento das previdências públicas, é uma ideia muito moderna. Sim. A primeira previdência do mundo foi final do século XIX, que hoje é a Alemanha, né? O Otto von Bismarck teve essa ideia. Na verdade, os socialistas tiveram, ele falou, cara, se eu não fizer, eles vão fazer, vão ganhar um mérito político, deixa eu fazer primeiro, né? E aqui no Brasil, a gente demorou... Toda ideia socialista, né? Pois é, não deu muito certo. Aqui no Brasil a gente demorou algumas décadas, o embrião veio em 1923. Naquela época, a previdência era para quem já era idoso, e os idosos eram muito menos do que hoje. Quem chegava na idade da aposentadoria não vivia muito mais, em termos de expectativa média, e você tinha 14 jovens para cada aposentado. Hoje no Brasil, a gente está falando de basicamente 100 anos depois. Você tem 4 jovens para cada aposentado, sendo que desses 4, segundo a OCDE aqui no Brasil, 2 são neném. Não trabalha nem estuda. Exatamente. Aí os outros 2, um deles é informal. Então você tem 2 para 1, 1 para 1, que vai piorar ao longo do tempo. A gente chegou pela primeira vez no ano passado em 1 trilhão de gasto com a Previdência Pública. E uns 300 bilhões de déficit. Isso dá entre 2% e 3% do PIB. Eu falo, cara, já tem a Previdência que não vai ser mantida, né? A gente quer dar mais uma renda básica universal? De onde que vai sair o dinheiro, entendeu? Eu fico pensando nisso. Mas, realmente, eu concordo que alguma coisa vai acontecer. Porque a gente fala, sobre requalificação, o cara se colocar em movimento, mas tem muita gente que está numa idade onde o cara fala, puta... É um gap muito grande. O cara mal sabe ler e escrever. O Brasil é um dos países que mais usa áudio no WhatsApp do mundo.
Porque não sabe Mas por quê? escrever. É porque é prático ou porque o cara fica com vergonha de escrever tudo errado? Eu acho entendeu? que não sabe escrever mesmo, cara. Pois é, cara. Então, é uma revolução realmente que eu acho que vai ser diferente de todas as outras. Vai ser muito mais rápida a primeira coisa, mas eu fico curioso pra ver o que vai acontecer, as soluções serão adotadas. Porque eu fico pensando sobre essas coisas também e falo, cara, não tem uma resposta que vem na mente assim, fala, isso aqui deve ser a solução. Não, eu sabe o que me deixa mais ansioso? Quem são as pessoas que têm a caneta pra tomar essa decisão? Para pra pensar. Pois é, aqui no Tão Brasil. fudido, velho. É. Não, no mundo. O Trump é o cara que vai tomar essa decisão. É verdade. O Lula se fudeu, velho. Esses caras são imbecis. Sabe? Eles não têm profundidade intelectual suficiente e fortaleza moral e ética pra tomar as decisões de longo prazo pra sociedade. Tipo assim, eu vou ter que viver sob as regras construídas por esses caras? Pelo meu Congresso, pelo meu Senado? Isso me deixa ansioso. Porque eu não delegaria a minha empresa a esses caras. Quanto mais a minha vida.